Olá, em 1965, no meio de um mundo que não parava de mudar, a Igreja Católica lançou um documento e olha, ele mudou para sempre a relação dela com a humanidade. Vamos mergulhar juntos na Gaudium et Spes, a constituição pastoral que literalmente abriu as portas da Igreja para um diálogo profundo com o mundo moderno. Certo, vamos começar por aqui. Essa é a primeira frase do documento, e ela é simplesmente revolucionária. Pensa só, em vez de começar falando de doutrina, de lei, de regras, ele começa com empatia. É uma declaração de solidariedade total, dizendo que nada que é humano de verdade está fora do interesse da Igreja. Foi uma mudança de tom, assim, gigantesca. Para a gente entender o tamanho disso, precisamos voltar no tempo, lá para os anos 60. Era uma época de muito otimismo, sabe? Mas também de Guerra Fria, de descolonização, de um monte de mudanças culturais. E aí a igreja se viu numa encruzilhada, né? Ou ela se mantinha isolada do mundo, ou ela mergulhava de cabeça para conversar com as complexidades daquele tempo. A Gaudium et Spes foi a resposta para essa pergunta. E que resposta, hein? Foi uma transformação. A mentalidade mudou de uma fortaleza sitiada que se sentia atacada por um mundo hostil para uma presença solidária e servidora. A ideia não é mais a igreja estar acima ou contra o mundo, mas dentro dele, caminhando lado a lado com toda a família humana para servir e para dialogar. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Como se dialoga de um jeito que funciona? O legal é que o documento não traz só uma nova atitude, ele também oferece uma nova metodologia. Uma ferramenta que se tornou, assim, um pilar para toda a reflexão social da igreja dali para frente. E o método é o famoso ver, julgar, agir. Primeiro, ver, que é analisar a realidade, olhar com atenção para os desafios e para as esperanças do mundo, o que o documento chama de sinais dos tempos. Segundo, julgar, que é pegar tudo isso que a gente viu e interpretar à luz da fé do Evangelho. E terceiro, agir. A partir dessa reflexão toda, propor ações concretas. É uma abordagem super prática, com os pés no chão, que parte da vida real, não de ideias abstratas. E esse conceito de sinais dos tempos é central aqui. A ideia é que a história não é só um monte de coisa acontecendo sem sentido. A convicção é que Deus continua se comunicando com a gente através dos acontecimentos, das tendências culturais, das angústias e das esperanças de cada época. E a nossa tarefa, de todos nós, é aprender a ler esses sinais. Agora, todo esse jeito novo de olhar para o mundo, de dialogar com ele, se apoia em um único pilar, um princípio fundamental que sustenta, que dá base para todo o resto do documento. E o pilar é esse aqui, a dignidade absoluta de cada pessoa humana. E essa dignidade vem da crença de que todo ser humano, sem exceção, é criado à imagem e semelhança de Deus, a tal da Imago Dei. Não importa a raça, a religião, a condição social, nada. Cada pessoa tem um valor sagrado. Esse é o ponto de partida de tudo. E dessa dignidade fundamental surgem consequências bem práticas. A consciência, por exemplo, é vista como um santuário secreto, aquele lugar íntimo onde a pessoa conversa com Deus. A liberdade é a nossa capacidade de escolher o que é bom. E a vida em sociedade precisa ser organizada em torno do bem comum e da justiça social, combatendo qualquer tipo de discriminação, porque discriminar alguém fere essa dignidade original. Com essa base toda bem estabelecida, o documento mergulha de cabeça nos problemas mais urgentes daquela época. Ele mostra que a fé não é uma fuga da realidade, mas sim uma força que ajuda a transformar essa mesma realidade. E a lista de assuntos é impressionante, vai desde a família e a cultura até a economia, a desigualdade, a política e chega com muita força na questão da paz, em plena era da bomba atômica. Ou seja, não ficou nada de fora. Foi uma demonstração de uma vontade real de se engajar com a vida moderna. Vamos parar um pouquinho na questão da paz, porque aqui o documento traz uma das suas visões mais poderosas. Para Gaudium et Spes, paz é muito, mas muito mais do que simplesmente não ter guerra. Isso é pouco, é uma visão frágil e que não se sustenta. A ideia toda é resumida numa frase que ficou famosa: a paz é a obra da justiça. O que isso quer dizer? Que não vai existir paz de verdade enquanto tiver desigualdade extrema, opressão, desrespeito à dignidade. A paz não é algo que se impõe pela força, mas algo que a gente constrói, todo dia, promovendo a justiça, o desenvolvimento e a fraternidade. Passados quase 60 anos, a gente podia pensar que a Gaudium et Spes é só um documento histórico, né? Mas a verdade é que a relevância dele, o seu caráter profético, continua falando com a gente de um jeito surpreendente hoje em dia.
Dá uma olhada em como esse documento deixou um legado. Ele abriu caminho para toda a doutrina social da Igreja que veio depois. Influenciou diretamente documentos super importantes, como a Populorum Progressio, que fala sobre o desenvolvimento dos povos, e, bem mais recente, a Laudato Si, sobre a crise ecológica, que parte exatamente da mesma ideia, um diálogo atento com os sinais dos tempos. É impressionante, né? Parar para ver como os temas que estavam sendo discutidos em 1965 continuam no centro dos debates de hoje. A globalização, a crise do meio ambiente, o escândalo da desigualdade, as novas formas de guerra e conflito, tudo isso já estava lá, de alguma forma apontando para desafios que só ficaram maiores com o tempo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A Gaudium et Spes nos deu um método: olhar para o mundo, interpretar e agir. Então, a pergunta que fica no ar hoje é: se a gente fosse escrever esse documento agora, em pleno século XXI, quais seriam as nossas alegrias, as nossas esperanças, as nossas tristezas e angústias? Em outras palavras, quais são os sinais dos tempos que a humanidade precisa decifrar hoje?